Conexão Ciência. Você sabe o que são as zines? Ou quem são os responsáveis por produzir esse material tão fantástico? As zines vêm ganhando espaço desde os anos 30 em todo o mundo, engajando gerações. Neste podcast, os zineiros do Paraná contam como é o processo de cada um para a elaboração de suas produções. As zines podem ser feitas tanto de maneira digital como de forma manual. Os autores utilizam colagens de fotografias, fontes de textos, ilustrações, contação de histórias, poemas e contos, entre muitos outros formatos. Agora escute a zineira Drica, Adriana Souza, e as suas zines únicas. Meu nome é Adriana Souza, mas todo mundo me conhece como Drica. Eu descobri a cultura do zine mais ou menos quando eu tinha uns 14, 15 anos, porque eu sempre fui roqueira e o zine vem da cultura punk, né? Então, quando eu comecei a ouvir bandas como Bikini Kill, Sonic Youth e mais outras, Nirvana, bandas da década de 90, final dos anos 80, veio também a cultura do zine, né? A cultura do faça você mesmo. E foi por aí que eu comecei a consumir zines e também produzir zines. O meu processo é totalmente manual. Eu não costumo fazer nada digital. Meus trabalhos são manuais, tanto desenho quanto escrita. Escrevo à mão, eu tenho muitos cadernos. E o processo de criação dos meus zines, eles vêm a partir dos meus cadernos. A maioria dos meus cadernos são poesias, desenhos, e eu faço freneticamente, antes de dormir, qualquer momento. E quando eu vou fazer um zine, geralmente eu procuro desenhos que eu já fiz, ou então poemas que já estão escritos, e aí eu coloco eles organizados de uma maneira como eu gosto no papel. Às vezes eu faço dobras diferenciadas também, várias dobras diferentes. O meu processo de criação é bem orgânico, né? Eu não procuro forçar a criação. Eu tenho, pra mim, que eu sou apenas um portal, né? Um portal da poesia. Então, a poesia tá lá, o poema tá lá. O maravilhoso mundo das artes. E eu me vejo como um portal. Então, o meu processo de criação, eu busco que ele seja da minha forma mais orgânica possível. Porque a minha arte é aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou. Então, não tem outros elementos, né? Geralmente eu faço arte daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudo. Se eu trabalho só como zine, não, eu sou professora de filosofia. É o meu principal meio de ganhar pão, né? O zine eu costumo fazer de maneira autônoma. Ele não é um hobby, não é meu hobby. É a minha sustentação, né? Poesia não é meu hobby, é o que me sustenta. E tem muito da filosofia em tudo que eu faço. Então, por exemplo, se eu escrevo um poema, vem muito daquilo que eu estudo, daquilo que eu vivo. A minha forma de ver o mundo também a filosofia pra mim não é só minha profissão, né? É uma forma de ver o mundo e uma forma que eu consigo contribuir com o processo de transformação das coisas. E não é todo mundo que tem tempo para ler um texto filosófico, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um livro de filosofia, não é todo mundo que se interessa por um processo tão abstrato e complicado de conhecer o mundo, né? Então, o zine, ele acaba sendo uma complementação, porque a partir do zine eu consigo escrever de uma forma não acadêmica, né? Eu consigo passar uma ideia que não é acadêmica, que não fica preso à academia. Então eu acho que o zine não é o meu ganha-pão, né? Mas sem ele eu não conseguiria me sustentar na minha profissão hoje. Como é fazer parte da cultura de zine aqui, pra mim é uma grande honra, porque hoje eu consigo ver que eu sou, de certa forma, pioneira, porque apesar de eu ser novinha, né, faz quase 15 anos já que eu faço zine. Então, muitas pessoas da nova geração se inspiram em mim, muitas pessoas não conheciam, né. Eu fiz parte de um projeto durante 4 anos que se chama Editora Andi, que é uma editora de zines. E a partir da trajetória da Editora Andi, várias outras pessoas, vários outros artistas conheceram os zines, né, como que é importante para a comunidade, né. Eu faço parte da comunidade LGBT, eu sou uma mulher negra, então são momentos onde a gente tem liberdade para escrever, né? E onde também outras pessoas LGBTs conseguem se identificar,
outras pessoas, mulheres negras, homens negros, conseguem se identificar com o que está sendo escrito, né? Então, para mim é muito gratificante ter um texto meu lido. Eu sou escritora, eu participei muitas vezes também do slam, né? Mas eu me vejo mais como escritora. Então, eu não gosto de declamar os meus poemas, né? Mas eu gosto muito de ver as pessoas lendo os meus poemas. Então, para mim, é uma felicidade gigantesca quando alguém para ler o meu zine. Às vezes eu dou, nem vendo. O zine é muito importante porque é uma forma independente de criação. É autônomo. Você não precisa de ninguém. Você faz por você mesmo. Você até pode fazer com outras pessoas. É libertário fazer com outras pessoas. Para mim foi muito gratificante ter a Editora Andi, fazer com meus colegas, com meus amigos durante um tempo. Mas hoje, que eu faço sozinha, eu vejo que a autonomia no processo de criação é muito importante também. E eu também acredito que é a partir da independência financeira, da independência de criação, que a gente consegue se manter no sistema. Não como uma forma de se corromper, não tô falando isso, mas é uma forma de a gente manter o nosso ser diante do caos que existe e de compartilhar com os outros a nossa essência, né? Então, para mim, a vida não valeria a pena sem arte, sem zines, e não valeria a pena sem compartilhar com os outros, né? Eu sou professora, então, para mim, um conhecimento guardado na gaveta não é nada. Para mim, não adianta eu saber e não compartilhar. Não adianta eu criar e não compartilhar. Então, eu vejo a comunidade de zineiros aqui como uma maneira de manter viva a arte, de manter viva a arte independente, porque a mídia física ela é importante. Apesar de não ser contrária à tecnologia, né? Eu tenho zines que eu ganhei 10 anos atrás, que eu comprei há 15 anos atrás, eu tenho guardados comigo, mas será que eu lembro de algum poema que eu li na timeline 15 anos atrás? A importância de ter zine é a importância de preservar a memória viva dos poetas vivos, porque eu acho que é aí que tá o que da questão. Só faz zines quem vive a vida de maneira plena e de quem consegue fazer da sua arte uma forma de transformar o mundo, nem que seja só um pouquinho. Gostou deste episódio? Dê o play no próximo e conheça mais sobre as zines e os seus produtores. Conexão Ciência.